dia, turma. Vamos iniciar a aula de português de hoje. Aula do dia 30/4. Nós hoje iremos ver dois descritores, o D23 e o D20. Porque como só é duas questões e sexta não tem aula, pois é feriado, nós vamos ver esses dois descritores para encerrar o conteúdo que vai cair na prova, que são principalmente leitura e compreensão de textos de escritores, tá certo? Vamos corrigir a atividade de ontem, que foi o D22, atividade 6, e vamos fazer a atividade 7 e 8, que é o D23 e o D20. Vamos iniciar nossa aula de português. Bem, ontem vimos o D22, que é identificar efeito de ironia e humor no texto, um escritor bem facinho, que não tem dúvida. E passei duas questões. Vamos lá para as duas questões. A primeira questão diz: um homem telefona para a agência de viagem. Por favor, quanto tempo leva um avião para Lisboa? 1 minuto. Obrigada. E desligou. O que causa o efeito de humor? Que realmente a mulher disse que era 1 minuto que esperava ou que ela pediu para ele esperar 1 minuto para ver? O que causa efeito de humor? O que causa efeito de humor é que a mulher pediu para ele esperar para ela verificar. E ele entendeu que só levava 1 minuto para o avião para Lisboa. Então, o que causa efeito do humor? O homem não ter compreendido a mensagem da mulher e ter entendido que o avião só demoraria 1 minuto para Lisboa. Mas, na verdade, a mulher estava pedindo 1 minuto para verificar a informação. Essa é a resposta correta. Se você colocou isso, parabéns. Agora vamos para a outra. Lorotas de pescador. João e José, dois velhos amigos que gostavam de pescar, comparavam suas proezas esportivas como sempre, um procurando superar o outro. Outro dia eu pesquei um bagre, disse João, e nem queria saber. Era o maior bagre que os olhos mortais já viram. Pesava pelo menos 200 quilos. Isso não é nada, respondeu José. Outro dia eu estava pescando e adivinhe o que veio pendurado no meu anzol? Uma lâmpada de navio, com uma data gravada nela. AD 1392, que é AD antes de Cristo. Imagine só, 100 anos antes da descoberta, antes de Cristo. Onde foi que parei? Imagine só, 100 anos da descoberta da América por Cristóvão Colombo. E não é só isso. Dentro da lâmpada havia uma luz e ela ainda estava acesa. João olhou para a cara de José e ficou calado por um momento, mas logo sorriu e disse: olha aqui, José, vamos entrar num acordo. Eu abato 198 quilos do meu bagre e você apaga a luz da lâmpada, está bem? Essa aí eu achei engraçada, gente. Ai, José é esperto. Vamos lá. O efeito de humor desse texto é produzido especialmente pelo fato de João e José gostar de pescar? Não é isso que causa humor. B. João ter pescado um bagre enorme? Não foi isso que causou humor. C. José ter encontrado uma lâmpada? Ou D. João ter feito a proposta a José? O que é que vocês acham? Está entre C e D. Qual é que vocês acham que causa humor? É José ter encontrado uma lâmpada? Ou João ter feito a proposta a José para tirar 198 quilos do bagre? O que causa humor é isso, João ter feito a proposta para José para tirar 198 quilos do bagre para ele apagar a luz da lâmpada. Então, isso aqui é o que causa humor. Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá. A 3 era D e a 2 que perguntava
aquela questão, a causa do efeito humorístico no texto. Na anedota é a expressão 1 minuto, como eu falei, utilizado pelo agente de viagem para pedir ao homem que esperasse um instante para ele verificar a informação. Mas que ele entendeu que o avião só demoraria 1 minuto para Lisboa. Então, a resposta certa é essas duas. Agora, vamos para o estudo de escritor D20 e D23. Vamos comigo? Então, atividade 7, só temos mais essas duas atividades, a 7 e a 8. A 7, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e das outras notações. Nós, no início do ano, nós vimos cada pontuação, falamos sobre cada uma, por isso que eu vou utilizar esses dois descritores juntos, porque a gente já estudou sobre as pontuações. Sabemos quando usa o ponto final, a vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas, a reticência, o travessão. Nós vimos que os pontos, eles têm uma intenção dentro do texto, dar uma pausa curta, uma pausa maior, vir uma fala de um personagem, se for um travessão, demonstrar espanto, alegria, fazer perguntas. Cada ponto tem uma intencionalidade dentro de um texto. E é isso que o descritor deu o quê? Deixa eu ver. O D20 quer que você identifique. A pontuação. Qual o significado da pontuação dentro de um texto? Ele vai tirar uma frase e dizer o que essa pontuação quer se referir. E aí você vai identificar. Vamos lá. Cara aluno, a pontuação funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como no trânsito, os sinais apontam onde ele deve haver pausa ou o que chama atenção. Se mesmo com toda a sinalização o trânsito nas cidades já é complicado, imagine sem. Assim como no tráfego de veículos, no texto os sinais dão ritmo, fluidez e evitam confusão. A pontuação é muito importante, pois um texto mal pontuado muitas vezes se torna impossível de compreender. Entre os sinais de pontuação mais utilizados estão ponto, final, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, exclamação, interrogação, reticência, aspas, parênteses, travessão. Para ficar mais claro, vamos utilizar a questão exemplo, né? Vamos lá. Por que a adolescência é uma fase tão difícil? Você não é mais criança e ainda não é adulto. Porque é uma fase de mudanças físicas, psicológicas e sociais. Essa etapa marca exatamente a transição da infância para a idade adulta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência começa aos 10 anos e termina aos 20. Durante esse período, o corpo muda e as ideias também. Como é tudo ao mesmo tempo, é normal que aconteça conflitos internos e externos. Segundo a psiquiatra e psicanalista Helena de Castro, a sensação de dificuldade não pode ser considerada como regra, pois cada indivíduo tem uma experiência única de vida. Nas famílias em que há diálogo, conversa, intimidade, carinho e confiança, a adolescência é mais leve, pois o amor entre os pais e filhos é a base do amor próprio e da autoestima. Além disso, vale lembrar que as pessoas de classe social mais baixas podem ter problemas de adulto nessa fase, que se sobrepõem às questões da adolescência. Então, vamos aqui ver o que a questão quer. As aspas foram utilizadas no trecho destacado para demarcar a fala da psiquiatra e psicanalista Helena de Castro. B. A opinião da Organização Mundial. C. Uma opinião com a qual o autor do texto não concorda. Ou D. Uma pergunta do autor para o leitor do texto. O que vocês acham? Vamos voltar lá. A gente tem que voltar. Vamos aqui, ó. Segundo a psiquiatra e psicanalista Helena de Castro, a sensação
de dificuldade não pode ser considerado uma regra, pois cada indivíduo tem uma experiência única de vida. Nas famílias em que há diálogo, conversa, intimidade, carinho e confiança, a adolescência é mais leve, pois o amor entre os pais e filhos é a base do amor próprio, da autoestima. Afirma. Quem afirma? Helena de Castro. Então, qual é a resposta certa? As aspas, elas representam o quê? A fala da psiquiatra e psicanalista Helena de Castro? Sim, é a fala dela, tá lá dizendo. É a opinião da Organização Mundial? Não, não é a opinião da Organização Mundial. É uma opinião do autor do autor que o autor não concorda? Não, não é. Gente, tá na cara, né, essa? E é uma pergunta do autor para o leitor? Não, não é uma pergunta do autor para o leitor. Então, tá aqui já a resposta, já apareceu aqui embaixo. É a A, realmente. Vamos ver como chegamos aqui? Leia o texto com bastante atenção, relendo se for preciso. Em seguida, atente para o trecho que está em negrito no texto. Ele está entre aspas para sinalizar que esta fala não é do narrador do texto, mas sim de uma outra pessoa. Em alguns textos, principalmente os jornalísticos, não utilizadas falas de especialistas para confirmar o reforço ou reforçar o que está sendo dito. No caso do texto dessa questão, a fala entre as aspas demarca a fala da psiquiatra e psicanalista Helena de Castro, como pode ser comprovado pelo trecho que a antecede. Segundo a psiquiatra e psicanalista Helena de Castro, dessa forma, a alternativa correta é a, viu? Então, as aspas são utilizadas para destacar algo, e nesse caso foi a fala dela. Vocês vão fazer a questão 2 da atividade 7 e a questão 3. E agora nós vamos para a atividade 8, que são mais 2 questõezinhas também. Mas vamos conversar primeiro sobre o descritor D23, que é o último descritor, que é da atividade 8, tá certo? E nós concluímos o estudo do descritor que irá cair na prova. Então, atividade 8, descritor D23. Então, no caso, hoje nós vamos ter 4 questões, tá certo? Então, vamos lá. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor. É saber quem está falando e quem não está falando no texto. Quem é o locutor no texto? É quem escreve, quem fala. Quem é o interlocutor? Quem escuta, quem lê. Como nós podemos identificar? Se eu estou lendo um texto e está tendo a fala de um pai e a fala de um filho, dá para diferenciar? Dá, porque a fala do pai vai ser mais rígida, vai ser uma fala seguindo um padrão diferente da fala de uma criança, de um filho, que vai ser uma fala o quê? Mais mimosa, uma fala mais com gírias, de adolescente. Então, dá para identificar a diferença desses tipos de fala, de uma linguagem formal, que obedece às regras da língua portuguesa, de uma linguagem informal, que é uma linguagem que tem gírias, que a gente usa no dia a dia com os colegas, tá certo? Então, vamos aí. D23. Cara aluno, todos nós realizamos atos comunicativos do momento em que acordamos até a hora de voltamos a dormir. Para isso, podemos utilizar a linguagem verbal escrita. Olha, voltamos para a linguagem verbal, que é a linguagem verbal escrita, falada, bem como a linguagem não verbal, que é a linguagem não verbal, símbolos, gestos, desenhos. Estes atos comunicativos geralmente envolvem um locutor, ou seja, quem emite a mensagem, um interlocutor que recebe a mensagem. A mensagem em si, texto verbal ou não verbal propriamente dito. Dentre outros elementos, muitas vezes é possível identificar quem é o locutor ou interlocutor de um texto através de marcas linguísticas. É isso. Identificar quem está falando, se é um pai, se é uma pessoa velha, se é um advogado, se é um médico, ou identificar quem está ouvindo, se é para criança, para um adulto.
Quando observamos um diálogo entre pai e filho, por exemplo, verificamos características linguísticas que marcam ambos os papéis. As diferenças mais marcantes são as de gerações. Para ficar mais claro, observe a questão abaixo. Vamos para a questão exemplo. Passei demais. Vamos lá. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não, né? Não, aliás, não é verdade não. Não é verdade não. Não é verdade. Ou não. A variedade de linguagem apresentada pelo filho na resposta aos pais pode estar relacionada a que fator social? Que variedade é essa? Vamos lá, os pais falaram aqui, ó, seguindo todas as regras, todo direitinho, de acordo com a geração deles. Eles vão falar, seus pais vão falar, não? Chega mais, cara, vão falar isso? Vem aqui, brother, vão falar isso? Não. Por quê? Porque são de outras gerações. Já essa geração, as crianças, os adolescentes já utilizam mais gírias. Os pais não utilizam gírias. Então, quando eu digo não, é verdade não. Isso evidencia o quê? Que a linguagem dos pais é uma linguagem formal. Evidencia que a linguagem dos pais é formal e a linguagem do adolescente, da criança é informal. Utiliza gírias, certo? Que variedade é essa da linguagem dele? Informal, como eu já respondi aqui. Já dos pais é formal. Vamos ver se a gente acertou? Vou até destacar aqui para vocês verem. Então, a linguagem que os pais utilizaram aqui é a linguagem formal, de acordo com a época deles. E a linguagem que ele utilizou aqui é a linguagem informal, de acordo com a sua geração, utilizando gírias. Não é gíria. Ainda botou aqui umas carinhas. Vamos lá. Leia a charge com atenção. Compare a linguagem utilizada pelos pais e a utilizada pelo filho. Após uma análise atenta, você deve compreender que a linguagem utilizada pelo filho é uma linguagem formal, comum entre os jovens em situações de comunicação que não exige formalidade, como uma conversa entre amigos, por exemplo. A variante utilizada pelo menino é facilmente encontrada na internet, sendo chamada por algumas pessoas de internetês, como é possível perceber pelo uso da palavra não, ao invés de não. E ao invés de um emoji, colocar esse símbolo. Isso simboliza alguém triste ou com raiva, que é uma linguagem informal. Certo, gente? Então, agora vocês vão fazer a questão 2 dessa, certo? Só o gabarito, não precisa escrever nada. E a questão 3 dessa. Então, no caso, hoje a gente tem 4 questões. 2 do descritor D20 e 2 do descritor D23. E aí, encerramos o conteúdo. O conteúdo da prova é esse que eu coloquei no grupo. Estudem, tá certo? Nós estamos vendo os últimos descritores hoje, que são esses. E aí, vai cair mais sobre os descritores. Ontem eu fiz uma revisão sobre a linguagem verbal e não verbal, que vai cair na prova também. E é isso o conteúdo da prova. Mandem as atividades, estou falando novamente, tem aluno que não está mandando. As atividades valem 7 pontos. Quem não está mandando não vai ganhar. E a prova só vale 3, aí você não vai conseguir a sua nota só com 3. Isso se fechar, tá certo? Então, vamos fazer as atividades corretamente, enviar para o professor, que eu estou aguardando. Qualquer dúvida, estou aqui. Então, tchau, até a semana de prova, porque sexta-feira é feriado. Tchau, tchau, gente!